Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco nessa semana que se inicia. Vamos colocar mais um tijolinho na construção e não vamos parar não, hein? Mesmo que esteja muito difícil, mesmo que esteja impossível, o nosso Deus ainda é o Deus do impossível. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 27, a partir do verso 57, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Glória a Deus por essa palavra. O cenário aqui, irmãos, é de cumprimento de promessa. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. O cenário aqui é de cumprimento de promessa. Alisson, você está falando de túmulo, de sepultamento. A morte do Senhor Jesus, ele prometeu que seria erguido, mas também prometeu que ressuscitaria no terceiro dia. E em Jesus Cristo nós temos o sim e o amém para todas as coisas, o sim e o amém para todas as promessas. Nele se cumprem todas as promessas para a glória de Deus, o Pai, para que o nome de Jesus seja engrandecido através das histórias em que promessas se cumprem e para que possam assim derramar o seu poder por meio do Espírito Santo, para que venhamos a ser testemunhas por onde nós formos, e assim podemos pregar o Evangelho a toda a criatura, cumprindo o inde e fazendo discípulos de todas as nações, raças e credos. Então é cenário de cumprimento de promessa. Era justamente o sepultamento do Senhor Jesus, e agora começa a falar do preparo. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a estes versículos para nós. Começa falando assim, ó: Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus. Eu gosto dessa parte, irmão. E eu gosto de falar que eu gosto, porque realmente a Bíblia, ela é poderosa para nos trazer vida. A palavra de Deus, ela é poderosa para levantar o caído. A palavra de Deus é poderosa para trazer esperança para quem está desacreditado e desesperado. Ela é poderosa para encher o nosso coração de fé em momentos de muita tensão, assim nos ajudando a suportar. E eu creio que era justamente isso que eles enfrentavam, principalmente os discípulos tinham se dispersados, algumas mulheres ficaram ali até o final, como nós podemos ver, e alguns se saíram da escuridão, se é assim que nós podemos falar. José de Arimateia esteve escondido até então, e talvez, irmão, pelo medo. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele, junto com Nicodemos e Jairo, são os fariseus que a palavra nos relata que se converteram ao Senhor. O mesmo Sinédrio, Conselion, na etimologia da palavra, o mesmo conselho que crucificou o mestre. Então eles estavam indo contra o sistema que eles serviam. Não estava indo contra qualquer coisa, eles estavam de fato vivenciando um momento de enfrentar os seus medos. E a gente percebe o que eu gosto, porque o autor Mateus, diferente dos outros, ele fala um homem rico de Arimateia. Sabe por quê, meu irmão? Não há coração, dito isso, não há coração que o Senhor não possa alcançar. Eu quero repetir, não há coração que o Senhor não possa alcançar. Mas eu quero tomar muito cuidado com isso, porque eu sei que algumas pessoas lutam por restauração. E essa questão da luta contra a restauração, a favor da restauração, ela deve ser levada com cuidado, para que nós não venhamos a tratar ela como idolatria, até assumir no lugar do Senhor. E sim, entendendo que há dois corações envolvidos.
Agora, se o Senhor quiser, irmão, não tem ninguém que pode resistir à graça dele. Não tem ninguém mesmo, ninguém, é incapaz, é incapaz. Se ele resolver derramar o seu amor, é impossível resistir a ele, impossível. Ele é o Deus Todo-Poderoso, se assim ele quiser, assim ele fará. Mas parte do querer dele, nós temos que lembrar que ele é uma pessoa e não é as nossas orações, as nossas madrugadas e os nossos jejuns que vão forçar Deus a fazer algo que ele não quer. Então é por isso que eu quero tomar muito cuidado. Agora, se você tem uma promessa, irmão, se você tem uma promessa, meu irmão, olha, 2 Coríntios 15, 2 Coríntios 5, 14 diz que o amor de Deus nos constrange. Eu quero repetir, o amor de Deus nos constrange. E Ele é capaz de nos levar, irmão, a um lugar onde, sabe, nós nos rendemos, a um lugar de rendição. Até mesmo na capacidade de enfrentar os nossos medos. Veja o que aconteceu na sequência. Foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Ele pediu o corpo do homem morto, irmão. E embora ele estivesse amparado pela lei, e pela própria lei de Moisés, porque o livro de Deuteronômio diz que nenhum corpo de nenhum israelita deveria apodrecer, deveria ali ficar pendurado numa cruz, maldito o homem que foi pendurado no madeiro. Então, embora ele estivesse amparado, ele estava indo contra e até mesmo assim, passível de ser retalhado pelo mesmo sistema que condenou o Senhor Jesus. Mas a palavra diz ali, fala assim, tinha se tornado seguidor de Jesus, porque era um seguidor que ficava escondido. Existem muitas pessoas nessa condição. Existem muitas pessoas que seguem Jesus, vão no culto, mas quando saem de lá, se tornam outras pessoas. É o marido que mete o tapa na cara da mulher. É a mulher que não aguenta apanhar e começa a sair com outro. É a novinha que foi porque tá na moda ir para a igreja agora e lá tem alguns jovens. Mas quando ela sai de lá, ela gosta de sair com um maloqueiro e fumar maconha. E voltar para casa 2, 3 dias depois, deixando toda a família preocupada. E nós vemos muitos casos assim, de pessoas que ficam escondidas, que têm até vergonha de falar do nome de Jesus para os outros. Vergonha. Agora nós precisamos, irmão, o quê? Enfrentar os nossos medos. Vai chegar um momento igual esse de tensão, a qual o Senhor nos colocará em um lugar tão apertado, irmão, em um lugar tão difícil, tão desconfortável, que não teremos outra alternativa a não ser fazer a sua vontade. Salmo 118, versículo 6 diz o seguinte: o Senhor está comigo. E eu quero repetir, o Senhor está comigo. E eu quero que você repita, aí do outro lado da telinha. Repita, meu irmão, com toda a sua alma. Coloca o coração, minha irmã. O Senhor está comigo. Por isso não tenho medo do que os homens planejam fazer contra mim, porque o Senhor está comigo. Você vai conseguir porque o Senhor está com você. Você não vai parar e vai vencer e vai cumprir o seu chamado porque o Senhor está com você. Você vai vivenciar aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração porque o Senhor está com você. E não importa quem se levante contra, porque o Senhor está com você. Olha, a palavra fala, Pilatos, ele pediu o corpo a Pilatos, foi a Pilatos e pediu o corpo. Pilatos ordenou que lhe entregasse um corpo. Pilatos mostrou bondade. Pilatos foi amigável, meu irmão. Então nós encontraremos, quando nós decidirmos ali fazer a vontade do Senhor, nós encontraremos pessoas amigáveis, pessoas que ajudarão a gente nessa caminhada, irmão. Lembrando que o caminho da salvação e do propósito, muitas vezes teremos que passar, e eu vou até chegar lá, nessa questão de estar sozinho, que eu sei que dói muito para muitas pessoas, irmão, mas é propósito do Senhor para que nós venhamos a confiar, para que outros vejam o processo e para que outros venham a crer. O Senhor não está olhando só para nós. E então, saiba que, sabe, Ele vai, sabe, irmão, Ele vai sim colocar pessoas, nós encontraremos pessoas que são capazes de nos ajudar, de nos ajudar justamente nesses momentos.
Ele fala Deus, Jó 5, versículo 15, fala que Deus salva os órfãos e necessitados, irmãos. Sabe, salva da mão dos poderosos e talvez até pela mão dos poderosos, porque Ele nos ajuda, porque Ele pode. Sabe, a gente pode até passar períodos de trevas, mas nós encontraremos ali uma mão amiga, porque o Senhor livra o necessitado da espada e da boca deles e da mão do poderoso. É o que a palavra fala em Jó, capítulo 5, versículo 15. Olha, eu quero continuar. Essa palavra, ela é maravilhosa, irmão. Eu amo ela. Porque, olha, José tomou o corpo e envolveu num lençol limpo, feito de linho. Era costume, nós vemos ali em Gênesis, capítulo 50, no versículo 2 e 3, José ordenando um velório de 50 dias. Eles se contratavam os pranteadores, pessoas que tinham honra passavam por isso, mesmo que estivessem mortos. Então colocar num pano fala justamente de um cuidado. Em Jeremias capítulo 38, o Jeremias é atirado num poço, ali o etíope que salva ele envolve os braços dele em panos, justamente para que ele não venha a se ferir com o processo que ele está sofrendo. E ali está talvez que José envolveu o corpo dele num linho, justamente de um cuidado para o funeral que estava sendo, que talvez seria executado. A palavra nem fala que houve os pranteadores, que eles já colocaram lá direto, mas era um cuidado que pessoas dignas, como o patriarca Jacó, que José estava providenciando ali em Gênesis 50 tinha. Fala que o Egito chorou 70 dias depois, irmão. Então não é porque algo morreu na nossa vida que não devemos ter cuidado. Não é porque alguém resolveu ir embora, não é porque um relacionamento morreu, não é porque um sonho, um projeto parece que está perdido, não é porque encontramos com uma muralha, parece que intransponível, não é porque algo está morto, meu irmão, que nós não devemos ter cuidado com aquilo que morreu na nossa vida. Devemos sim, e a palavra, ela até nos incentiva a isso. Eu gosto porque a gente vê o cuidado de Deus justamente, logicamente, irmãos, o que eu estou falando aqui, nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as promessas, e o Senhor nos dará um corpo semelhante ao do Senhor. Mas é impressionante o cuidado que o Senhor tem, até mesmo com os mortos, e Ele mostrou isso ressuscitando alguns mortos, como por exemplo a filha de Jairo, que era fariseu, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Então a morte para nós, irmãos, ela de fato não é o fim. Tudo é possível ao que crê. Eu quero repetir, tudo é possível ao que crê. E eu vou repetir mais uma vez porque eu creio que essa palavra vai produzir fé em alguns corações aqui. Tudo é possível ao que crê. Pedro, pregando ali em Atos capítulo 2, logo depois do derramar do Espírito Santo, ele cita uma passagem de Salmo. E eu gosto porque remete justamente a isso aqui, que era um cumprimento de uma palavra a qual Deus está usando José de Arimateia para executá-la. Ele fala, Atos capítulo 2, versículo 27, o Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. E por isso tinha as mulheres com os olhos de especiarias para preservação. Então, tome cuidado até com aquilo mesmo que você já considere morto na sua vida, porque pode voltar a viver. Se for o desejo do Senhor, Ele ressuscitará. O que está morto, viverá. Até aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverá. Olha, no versículo 60 fala, e colocou o túmulo novo, e colocou-o num túmulo novo de sua propriedade escavado na rocha. Aqui fala do período de 3 dias que o Senhor Jesus foi, enfrentou, tomou as chaves do Hades, ou seja, do inferno, tomou as chaves da morte, e a morte ele venceu. Eu quero repetir, e a morte ele venceu.
Mas foi um período de trevas, inclusive para aqueles que não morreram, para os discípulos que pensaram que a promessa tinha morrido, sabe? Então, muitas vezes o Senhor vai permitir, irmão, que passemos por esses períodos de morte. Mas nós devemos colocar o que está morto na rocha. Olha, e colocou o túmulo novo na sua propriedade, escavado na rocha. Em Jeremias capítulo 3, a partir do verso 4, o Senhor Deus aparece ao Jeremias, o profeta, e fala: pegue o cinto e compre o cinto. O cinto fala da verdade, fala aquilo que mantém também a armadura do guerreiro firme. E ele falou assim: agora tire o cinto e coloque na fenda da rocha. Depois ele mandou Jeremias tirar o cinto, e o cinto estava apodrecido. E ali o Senhor fala a palavra para Jeremias, ele fala: assim como esse cinto apodreceu, eu vou apodrecer o orgulho de toda a nação de Israel. E quando o Senhor deixa que alguém morra, é justamente para que nós venhamos a ter uma atitude justamente de humilhação diante dele. Então coloque o que está morto na fenda da rocha. Olha, Elias e a fenda da rocha fala justamente de uma caverna, de um momento em que nós não vemos nada acontecer e que está tudo em trevas na nossa vida. Quantas pessoas que eu estou pregando aqui que se formou trevas em seu coração. Quantas pessoas que eu tenho entregado essa mensagem, essa palavra do Senhor, que tem vivenciado a escuridão se formada em seu interior. Coloque na fenda da rocha aquilo que está te levando, aquilo que está te chateando. Coloca aquilo que está morto, coloca o teu relacionamento, coloca o marido que foi embora, coloca a esposa que se entregou para cachaça, coloca aquele filho que se entregou para mentira e para trapaça, coloca aquela menina que se entregou para prostituição, coloca o teu vício, a maconha, a cocaína, coloca tudo aquilo que está te matando, tudo aquilo que está morto, coloca na fenda da rocha. Coloca na fenda da rocha. Davi, no período de perseguição, passou também pela caverna de Adulão. Elias, depois de enfrentar os 400 profetas de Baal, foi para a caverna se esconder, depressivo. Fala de um momento de depressão. Eu tive, meu irmão, nesse momento. E sabe o que eu fiz? Colei a cara nas escrituras e me entreguei a uma vida de oração, justamente para fugir da depressão. Quantas vezes nós, com as nossas próprias mãos, tentamos fugir da depressão, ouvimos quem não deveríamos ouvir, envolvemos com quem não deveríamos envolver e vemos o que não deveríamos ver, a fim de trazer um alívio para nossa alma. E tudo que nós encontramos é a fenda da rocha, podridão. E aí o nosso orgulho cada vez mais vai sendo moído, é na mão do oleiro. Está amassando orgulho, está amassando vaidade, está amassando tudo que nós não precisamos. Eu tive ali, eu sei como dói. Olha, então rolou uma pedra na entrada do túmulo e foi embora. E muitas vezes Deus vai fazer isso, meu irmão. Às vezes Deus vai rolar uma pedra no lugar onde Ele te prendeu, para evitar que você saia. Sabe por quê, irmão? Sabe por que essa pedra colocava na frente dos túmulos de Israel? Era para evitar que as impurezas entrassem. Deus está separando profetas. Deus está levantando homens e mulheres. Deus está levantando homens e mulheres com uma capacidade extraordinária, que vão viver uma vida de santidade. Deus está levantando homens e mulheres, mensageiros e mensageiras, testemunhas de um poder que não é desse mundo, para poderem ir e levantar. Eu quero profetizar, meu irmão, quero profetizar, minha irmã, aonde você tocar e tiver morte, depois que você sair da caverna, se levantará na sua frente. Você vai tocar o morto, ele vai se levantar. Você vai tocar quem está doente, e a doença, a enfermidade vai ter que bater em retirada. Você vai dar ordem para demônios, e eles nem chegarão perto, se dobrarão de joelhos na sua frente. Às vezes Deus vai colocar uma pedra
de frente ao nosso lugar. E esse lugar aonde nós estamos presos, a essa caverna, aonde ele nos colocou para quebrar o nosso orgulho, para evitar que as impurezas entrem ali. Daniel passou por isso. Daniel, em capítulo 6, no versículo 16, o rei, depois de ter feito o decreto, se arrependido, porque não poderia ir contra o seu próprio decreto, ou seja, contra a sua própria lei. E isso fala muito do nosso rei, do nosso Deus, que não pode ir com a sua própria lei, mas que nos concedeu uma saída para ela por meio de Jesus Cristo. Ele fala para Daniel, depois de prendê-lo na cova dos leões, ele fala: Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livrará da boca dos leões? E aí Daniel fala para ele que certamente Deus o livraria da boca dos leões. Daniel descansa, encontram ele dormindo e rolaram uma pedra. A palavra fala no versículo 17, Daniel 6,17, que rolaram uma pedra para que ele não saísse. E muitas vezes Deus vai colocar uma pedra na porta da caverna da nossa provação, na porta da caverna da nossa tribulação, para que nós venhamos a confiar nele, para que ele possa fechar a boca do leão. 1 de Pedro 5,8 diz que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, como um leão procurando a quem possa devorar. Dericamanda sabaraia andaraia, ricandaranda soia. Vai confiar, tá aprendendo a confiar. Olha, tinha algumas ali que já confiavam. E eu quero terminar porque Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Eu gosto dessa posição sentada porque fala de descanso e aprendizado. Muitas vezes os discípulos se sentavam à frente do mestre. Sabe por quê, meu irmão? Quem conhece Jesus, quem conhece o mestre, descansa em frente à morte. Eu quero repetir isso. Aleluia. Quem conhece o mestre, descansa em frente à morte, descansa em frente à opressão, descansa no deserto, descansa no vale, descansa atravessando na tempestade. O Senhor Jesus, em Marcos 4, está dormindo dentro de um barco que está sendo fustigado pelas ondas do mar por causa do vento que sopra da tempestade. E os discípulos apavorados: mestre, não te importa que nós pereçamos? E por que o mestre dormiu, irmão? Ali onde ele estava tinha um travesseiro. Agora ele era 100% Deus, mas era 100% humano. E humanamente falando é impossível deitar num travesseiro molhado. Mas aonde ele estava, a tempestade não alcançava. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisava ouvir. Aonde ele estava, a tempestade não alcançava. Por isso, o travesseiro estava sequinho. E o que ele mostra para nós no meio daquela tempestade não é que nós teremos ausência de aflições, e sim que nós teremos paz na presença da tribulação, enquanto a presença de Deus estiver conosco. Só descansa em frente à morte quem conhece Jesus. Só descansa depois de um relacionamento partido, só descansa depois de um fim de um projeto e de um sonho, só descansa depois da divisão da família, só descansa depois de perder o trabalho na crise que nós enfrentamos, só descansa vendo o que o governo tem feito de besteira. Quem conhece Jesus, porque lá não tem crise, meu irmão, não tem crise no céu, só descansa quem conhece Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos pelo diabo, porque eu vos darei alívio. Solta o fardo, irmão, solta o fardo, irmã, solta essa ansiedade, solta essa preocupação, descansa. É no teu descanso que ele fará o milagre, é no teu descanso que você vai vivenciar as experiências mais lindas da sua vida. Descansa. Eu quero terminar com 1 de Pedro 5,7. Entregue todas as suas ansiedades a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. É no seu descanso. E depois desse processo, Ele ressuscitou. Vai ressurgir o que está morto diante dos seus olhos.
Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.